Olá, minhas queridas e queridos. Mais uma vez aqui com vocês para continuar falando sobre saúde e, sobretudo, nossos temas de saúde na pessoa idosa. Eh, se, nos, se nos fala de que, bom, estamos já nas festas juninas, só que, bom, isolados e em casa, mas é uma tradição daqui do Brasil muito linda, sobretudo do Maranhão. Então, eu estava pensando de que podia falar ao respeito sobre que estivesse em relação com a festa junina. Então, durante a festa junina, a gente pois dança, compartilha, se diverte, curte, mas também come muito, não é? Comemos muito na festa junina, muitas coisas agradáveis e típicas daqui do Maranhão. Então, vamos a falar um pouquinho sobre má digestão. É dizer, o que consiste a má digestão, os sintomas, como podemos tratar, como podemos evitar, etc. Má digestão não é mais que quando nós ingerimos algum tipo de alimento, às vezes até pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser líquido, e ele, depois de mais ou menos meia hora, uma hora, que o processo da digestão começa em nosso organismo, podemos sentir, por exemplo, alguns sintomas, que vamos a falar depois sobre isso. Quando comemos algum tipo de alimento, às vezes comidas pesadas, vamos a sentir uma forte dor, sobretudo tipo cólico, aqui no abdômen. Isso é uma má digestão. A má digestão é um problema que realmente afeta não só o estômago, vai afetar o organismo todo, verdade? Porque quando nós temos algum problema digestivo no nosso estômago, nosso organismo completo fica doente. Começamos a apresentar dor de cabeça, vontade de vomitar, tontura, etc. Então, vamos a ver então o que pode causar a má digestão. Essa má digestão também é conhecida como indigestão. Talvez vocês, e no argot médico, se conhece com esse nome. Ou dispepsia. Os médicos normalmente tratamos ela como dispepsia. Não é mais que aquele desconforto que acontece no abdômen superior, que ocorre logo depois das refeições. Normalmente, lembrem que nosso abdômen divide em abdômen superior e abdômen inferior. Abdômen superior, vamos a ter o estômago, esôfago, etc. Pulmões, etc. Então, quando nós temos um problema digestivo, vai ser aquele sintoma, aquele dor no abdômen superior, ok? Ela causa dor abdominal, inchaço, náusea, vômito, empachamento, não é? É uma palavra que também em espanhol se conhece, empachamento, entre outros incômodos. Realmente é muito incômodo, dá um desconforto total de nosso estômago e de nosso organismo. Agora bem, podemos, por exemplo, falar sobre que tempo vai durar ou quanto tempo dura uma má digestão. É fundamental quando nós ingerimos alimento, triturar bem cada alimento. É dizer, a masticação, que seja o melhor possível, antes de engolir. Não devemos de, por exemplo, comer algum tipo de comida e não triturar. Devemos triturar o maior tempo possível. Para que, por exemplo, desse jeito, nós temos enzimas que, uma vez que nós trituramos bem nossos alimentos, quando são digeridos, são engolidos, pois temos uma enzima que vai se encargar de completar essa destruição, essa forma de triturar os alimentos. E vamos a conseguir que nossos alimentos, quando cheguem a nosso estômago, estén completamente triturados, que estén completamente isolados por completo. É dizer, divididos em partes para que o processo da digestão seja melhor e mais efetiva. Por exemplo, com isso se facilita o trabalho do estômago e o trabalho das enzimas.
Por isso, cada refeição deve ser duração de pelo menos 20 minutos. É dizer, quando nós estamos em aquela refeição, sobretudo, por exemplo, almoço ou janta, pelo menos deve durar 20 minutos. Tem pacientes que, por exemplo, que já em 5 minutos terminaram de almoçar ou terminaram de jantar. Não deve ser. Por quê? Porque o processo de triturar, da digestão, não vai ser então o melhor. Então, por isso, não podemos, desse jeito, engolir os alimentos. Devemos de pelo menos 20 minutos em cada refeição. Então, outra coisa que podemos ver, que pode causar a má digestão. A má digestão pode ser causada quando comemos algum tipo de alimento, sobretudo comidas gordurosas, comidas fritas, comidas algo pesadas. Às vezes tem pacientes que quando comem feijão pode dar esses sintomas de má digestão. Agora bem, quais são os principais sintomas da má digestão ou dispepsia? Em primeiro lugar, gases, flatulência. O paciente vai sentir muitos gases, o estômago, o abdômen pode doer. Às vezes, acúmulo de gases, como já eu falei muitas vezes para vocês, pode dar muitos sintomas incômodos, até dor no peito, que às vezes o paciente pode pensar quase que é um infarto, ou que o paciente está infartando, porque realmente é uma dor muito intensa, e é acúmulo de gases. Então, outra coisa que pode sentir o paciente é azia e queimação. Por exemplo, é aquela azia, aquela gastura, que muitas vezes está em relação com gastrite, úlcera péptica, que já falamos dela na semana passada. E então o paciente vai sentir dor, como uma azia, gastura, como fogo no interior, ok? Então, outro sintoma que também pode estar característico, ou que pode estar também presente, é arrotos, enjoo e vômitos. O paciente vai sentir enjoo, muito enjoo, vômitos, vontade de vomitar. Às vezes, quando o paciente vomita, melhora. Por quê? Porque aquele processo está como fixo no estômago. E então, não está acontecendo uma boa digestão. Daí a palavra de má digestão. E então, muitas vezes, o paciente sente vontade, enjoo e gastura e sente vontade de vomitar. Às vezes, quando o paciente vomita, é muito melhor. Também outro sintoma pode ser diarreia ou prisão de ventre. E por último, cansaço. Esses são os principais sintomas que pode dar. Resumo: dor em abdômen superior, enjoo, gastura, azia, vômitos e diarreias. Às vezes, por exemplo, o paciente rapidamente, depois de uma hora que ingeriu, que comeu, pode então sentir vontade de diarreia. Vai ao banheiro e aquela diarreia que vai ser muito líquida, com muito mau cheiro, muito fedor, com muito o cheiro é muito então esses são os principais sintomas de má digestão. Agora bem, por exemplo, que é bom para uma má digestão? Bom, temos diferentes chás. Em primeiro lugar, como já falei, cada refeição deve durar 20 minutos. Engolir, é dizer, triturar bem os alimentos. Aquele processo da masticação tem que ser efetiva. E cada refeição, ou cada, por exemplo, almoço, jantar, deve durar pelo menos 20 minutos. Existem diferentes tipos de chás, como por exemplo o chá de hortelã, que é um bom remédio caseiro para má digestão. E tomar o chá de hortelã após as refeições, porque ele possui propriedades digestivas. E eu acho que nisso a professora Wilma já talvez já falou para vocês e sabe mais ao respeito desse tipo de chá. Mas, por exemplo, quando você toma esse chá depois das refeições, antes de que aconteça o processo da digestão, pois ela vai favorecer seu processo digestivo. Temos outros tipos de chá, como por exemplo de erva doce, de maçã, suco de abacaxi também,
Suco de limão. Olha, outra grande propriedade que tem o limão. O limão, além de todas as propriedades de vitamina C que tem, que já nós falamos em muitas ocasiões, também ajuda muito para o processo da digestão. Fazer um suco de limão e você, depois que almoçou, jantou, pois pode tomar, sem problema. Então, como podemos fazer para que a comida seja mais rápida, digerida? Vamos a ver algunas formas de melhorar a digestão. Por exemplo, combata a intolerancia à lactose. Muitas vezes, quando um paciente tem intolerância à lactose, pode dar problemas de má digestão. Os remédios podem atrapalhar. É dizer, se você está com um processo digestivo, uma má digestão, já você fez algum tipo de chá, deitou, já vai passando, beleza. No caso de que não passe, de que já leva 2 ou 3 horas com aquele processo digestivo, aí bom, você vai ter que tomar então algum tipo de remédio. Mas, primeiramente, de entrada, muitas vezes os medicamentos atrapalham o diagnóstico de má digestão. Como sempre falo, beber muita água, beber água suficientemente. Incluir fibras em nossa dieta, muitas fibras. As fibras, como por exemplo, muitos cítricos, como laranja, abacaxi, também. Às vezes, quando nós comemos toda por exemplo, aquela laranja, que sobre todo o suco e demais, ele ajuda muito para o processo da digestão. Fazer exercícios físicos também, com certeza, porque isso ajuda a um bom funcionamento de todo o nosso organismo. Não devemos, então, por exemplo, tomar muito refrigerante, nem cafeína. Se nós temos processos de problemas de digestão, devemos evitar ao máximo café, refrigerantes, etc. Então, qual é a melhor posição para fazer a digestão? É dizer, vamos a ver que fatores contribuem a uma boa digestão. Em primeiro lugar, o pâncreas e o estômago estão do lado esquerdo, verdade? Como eu já falei. Lembre que do lado direito temos o fígado e do lado esquerdo está o pâncreas e o estômago. Dormir desse lado é a melhor maneira de canalizar os sucos gástricos. Por exemplo, quando nós dormimos do lado esquerdo, nossa digestão vai ser muito melhor. Então, outra vantagem é que as enzimas pancreáticas são secretadas mais facilmente. É dizer, quando nós deitamos do lado esquerdo, facilita muito o processo da digestão. Por quê? Porque desse lado está o pâncreas e o estômago e ajuda para que o pâncreas libere enzimas que intervêm no processo da digestão. O fígado também é um órgão que intervém na digestão. Por isso temos que também cuidar muito do nosso fígado, porque às vezes uma gordura no fígado, pedra na vesícula, hepatite, pois pode atrapalhar o processo da digestão e provocar má digestão. Mas bom, fundamentalmente devemos, depois que vamos a deitar ou que estamos com algum processo digestivo, para favorecer a digestão, é dormir do lado esquerdo. Ok, então, de acordo com nossa alimentação e conhecimento de todos, o lado que devemos de deitar, como eu falei, para ajudar a digestão é o lado esquerdo, após a refeição, e ela tornará muito mais efetiva. Existen varios remedios, varios remedios que ayudan para el proceso digestivo, como por ejemplo domperidona. Às vezes los pacientes pueden tomar dipirona o dorflex, no caso que tenga dor. Existen también, por ejemplo, otros comprimidos y xaropes que ayudan para a digestão. E então, pois, podemos tomar. Quando o paciente tem azia ou gastura, pois pode tomar algum antiácido, como por exemplo, cimetidina, ranitidina ou hidróxido de alumínio. Também ele ajuda. Simeticona também, que pode ser em comprimido, pode tomar, por exemplo, se você tem algum processo digestivo, pois pode tomar mais ou menos meia hora depois que você almoçou ou jantou. E então esses remédios, pois, são efetivos.
mas lembren que não devemos estar tomando remédios sem ser indicado pelo seu médico. E então, para evitar atrapalhar os sintomas ou atrapalhar o processo da digestão, de má digestão. Então, meus queridos e queridas, espero que seja feito proveitosa nossa aula de hoje. Queria falar um pouquinho sobre má digestão. E lembrem, resumindo, os sintomas que pode ser: dormir do lado esquerdo, deitar do lado esquerdo, tomar, se temos processos digestivos, podemos tomar algum tipo de chá para ajudar o processo da digestão. E lembrem que cada refeição deve de durar pelo menos 20 minutos para facilitar a trituração e o processo da digestão. Ok? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram saber, aqui estou para vocês. Como eu sempre falo, pode ser através do grupo das aulas ou através de meu privado. E as saudades continuam muito, muito, muito demais. Mas, pela minha parte, muito feliz. Estou muito feliz porque logrei meu objetivo de voltar a exercer minha carreira, a medicina. Então, queria compartilhar também com vocês essa grande alegria que eu tenho. Um beijo e um abraço grande, grande para todos. Estamos juntos e sempre estarei aqui para vocês.